Pai querido e amado, diante da Tua presença, nós estamos aqui para ouvir agora a Tua palavra. E nós aqui, Senhor, de coração aberto, de coração pronto para Te ouvir, pronto para obedecer todas as direções que o Senhor tem para nós. Nós nos esvaziamos aqui, nos entregamos por completo a Ti. Vem e fala conosco de uma maneira poderosa, única e poderosa aqui. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de agir. Senhor, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de soprar nesse lugar, de agir nesse lugar. Então, por favor, Espírito Santo, venha com a liberdade, fala, ministra. Vem, Espírito Santo, ministra os nossos corações, nos prepara, nos capacita para essa grande obra que o Senhor está levantando, Senhor, nesse lugar. Nós pedimos aqui, Pai, no nome de Cristo Jesus, que o Senhor venha, Senhor, e transforme as nossas vidas segundo o seu caráter, Pai, no nome de Jesus, Senhor, e usa, eu te peço mais uma vez, a minha vida diante das tuas mãos, como instrumento nas tuas mãos hoje, para pregar essa palavra, Pai, assim eu te peço e te agradeço por esse privilégio, em nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia, no primeiro livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, isso, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, esse é um culto de ceia, quero falar um pouco sobre a ceia. Pastor, mas você já falou sobre isso, já pregou sobre isso? Já, a gente vai continuar pregando pelos próximos 50 anos dessa igreja, pelos próximos 60 ou 70 anos dessa igreja, amém? Vocês me aguentam mais uns 70 anos aí? Só você, eu não vou garantir nada, né? Mas nós temos princípios que a gente precisa ensinar, e eu quero compartilhar com você mais uma vez, porque eu estava meditando sobre isso essa semana. O Espírito Santo falou muito forte no meu coração, não só o Espírito Santo ministrando no meu coração aqui, mas eu sentei à mesa com alguns irmãos nessa semana, e nós conversávamos a respeito disso, a respeito desse tema, ou desse memorial que Cristo pediu para que nós fizéssemos, que é esse momento de comunhão, de estarmos em comunhão, não só da ceia, mas temos comunhão uns com os outros. E eu creio que o Espírito Santo quer fazer, quer falar algo muito especial ao nosso coração nessa manhã. Você pode dizer amém? Então diz assim, 1 Coríntios diz assim, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Ponto, peraí. Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja. Vocês estão aqui? Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja. Ele está falando assim, quando vocês estão se reunindo, o reunir de vocês está fazendo mais mal do que bem. Já imaginou? A gente chega aqui e diz assim, a paz do Senhor, amados. Estamos num culto nessa manhã, mas o fato da gente se reunir aqui está sendo mais prejudicial para a nossa fé do que sendo bênção para nós. Quem que ia ficar aqui na igreja? Ué, como assim? Então vamos entender o que Paulo está falando. Em primeiro lugar, ele diz assim, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre de vocês são aprovados. Então ele está falando de maturidade aqui. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para comer ou beber? Meu Deus, gente. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja. Será que vocês não têm casa para comer? Meu Deus, fico imaginando que talvez esse tom na cabeça dele, né? E aí ele diz assim, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm.
O que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois quem come, agora vai lá para o 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Meu Deus, esse é um alerta que o apóstolo Paulo está fazendo ao corpo de Cristo, que é a igreja. Vocês estão aqui? E o interessante que Paulo está falando é que no exato momento de nós participarmos do corpo e do sangue de Jesus, o que significaria necessariamente que teria que significar os benefícios da cruz, da bênção de nós estarmos reunidos, da oportunidade maravilhosa que Cristo nos uniu, nos resgatou e nos salvou, é justamente esse ato, que agora, de participar do pão e do vinho, que por esse ato nós estamos sendo condenados. O reunir-se como igreja, que deveria ser bênção para nós, agora está sendo como um ato de condenação, porque a cruz aqui deveria nos abençoar, a cruz que para nós foi oferecida como uma oferta de perdão, de amor de Deus, agora está se voltando contra nós e apontando o nosso pecado, e é isso que Paulo está dizendo aqui. E qual seria esse pecado? Vem comigo. É nós estarmos reunidos aqui, mas nós temos um ajuntamento de pessoas que estão cada um por si. É isso que Paulo está condenando. É nós nos reunirmos e sermos um grupo de pessoas, não um corpo. Nós não seríamos aqui uma comunidade, uma família, nós seríamos apenas uma centena de pessoas fechadas em si mesmo, é isso que ele está dizendo, que voltadas apenas para si mesmo, ocupadas apenas consigo mesmo, mas reunidos no mesmo lugar. Essa é a condenação, esse é o pecado que Paulo está apontando, e esse comportamento do homem aqui, ele já era um comportamento que vinha sendo denunciado há muito tempo atrás, lá no Antigo Testamento. A sociedade, nos dias de Noé, a Bíblia vai dizer que era uma sociedade violenta. Mas que tipo de violência havia nos dias de Noé? Gênesis nos diz ali que quanto mais o homem se multiplicava sobre a terra, mais violento o homem se tornava. Só que essa expressão violento aqui, ela tem um significado. Eu quero ler com você Gênesis 6, 11 e 12, acompanhe comigo, diz assim, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência, e ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Então, que conduta era essa? Que violência era essa? E a Bíblia vai falar um pouco mais à frente, vai mostrar para nós que essa era uma violência moral, era uma cultura de desordem, de uma violência moral entre as pessoas. Era o homem como centro de tudo, não era Deus, era o homem como centro de tudo. O homem estava voltado apenas para a sua própria vontade, o homem queria satisfazer apenas os seus desejos, apenas a sua vontade, apenas aquilo que ele queria. E aí o profeta Ezequiel, ele vai escrever, ele vai falar de como é que era a sociedade nos dias de Sodoma e Gomorra. E a gente tem uma imagem de como era Sodoma e Gomorra, principalmente pela violência moral e a imoralidade sexual, mas era muito mais profundo do que isso, porque isso era apenas o fruto de uma imoralidade, moral, de homem estar afastado de Deus. Ezequiel 16, ele vai dizer o seguinte, o profeta vai dizer lá no versículo 49, eis que esta terra foi eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera,
tranquilidade teve ela e suas filhas. Então está dizendo que Sodoma, ela teve prosperidade nos seus dias, ela teve fartura de pão nos seus dias, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Qual era o seu pecado? O pecado de Sodoma, o pecado de Gomorra? Foram arrogantes, diz o versículo 50, e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isso, as removi dali. Eles foram arrogantes, eles nunca estenderam a mão, eles não se compadeciam com o próximo, eles não olhavam o próximo, eles não olhavam o necessitado, eles apenas olhavam para seu próprio umbigo, para a vida deles como centro de tudo aquilo que eles faziam. Então era uma cultura onde as pessoas viviam para si. O profeta vai usar uma expressão que ele fala que eles eram arrogantes, é o mesmo que dizer que eles eram soberbos, eles não se importavam com os outros. E isso é uma denúncia para nós. Essa é uma denúncia para nós como corpo de Cristo, porque diz aqui que eles não se importavam com os outros. E essa cultura do individualismo, da soberba, da arrogância que Paulo está denunciando aqui para a igreja de Corinto. Mas a cultura do reino é contrária a essa cultura. A cultura do reino é uma contracultura a essa cultura de Sodoma. A cultura do reino é uma cultura do doar-se, a cultura do reino é a cultura do importar-se, a cultura do reino é a cultura do servir. Eu abro mão da minha necessidade, eu abro mão das minhas vontades para atender e para ajudar e para servir o meu próximo. Eu abro mão desse ímpeto de que o mundo gire ao meu redor em favor de mim. Eu abro mão de querer, sabe, que tudo aconteça em prol dos meus interesses, e agora eu reconheço que eu tenho um Deus, e que Ele é o centro de tudo, e agora eu vivo para Ele, e não Ele que vive para mim, mas sou eu que vivo para Ele, e eu faço do Filho dEle, Cristo Jesus, o meu Senhor. Posso ouvir um amém? E você vai ver aqui que na primeira pregação do apóstolo Pedro, lá em Atos 2, 36, Pedro está ensinando algo, ele está falando, esse Jesus, que foi crucificado, Paulo está pregando, Pedro está pregando aqui, esse Jesus crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro está dizendo, Ele é Senhor. Então se Ele é o Senhor, o que a gente faz? Aí Pedro vai responder, viva para Ele, se arrependa, viva para Ele, viva a sua vida em prol dEle, faça aquilo que Ele deseja, Ele é o seu Senhor. Porque aí quando você se arrepende, quando você se converte, quando você, através dessa graça de Deus na nossa vida, as escamas dos nossos olhos caem, Ele derrama do Espírito Santo dEle sobre cada um de nós. O que imediatamente acontece depois, quando nós somos cheios do Espírito Santo e nós fomos tomados por essa graça, por esse desejo de entregar a nossa vida para Ele, é que agora eu deixo de viver na cultura de uma comunidade isolada, violenta, soberba, arrogante, e agora eu passo a viver numa cultura de comunhão. Comunhão. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado dessa pregação cheia do Espírito Santo aqui de Pedro? Qual foi o resultado de uma igreja que começou a nascer, uma igreja fruto do Espírito Santo no meio daquela gente? Qual foi o resultado disso? Atos capítulo 2, versículo 38, põe para mim, Atos 2, 38, diz assim, Pedro respondeu,
Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que tal o nosso próximo culto? Nós temos um acréscimo de 3.000 pessoas aqui. O que aconteceu com esse povo que foi acrescido aqui à igreja? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, então tinha ensino. Amém, pastor Bandeira? Só faltou dizer na quinta-feira aqui, 19h30, lá da igreja de Jerusalém. Então eles perdi o versículo, aqui, o 42. Então eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Quem gosta de orar aqui? Quem não gosta de orar aqui? Quem não sabe se gosta, se não gosta? Já nem levantou a mão mesmo, né? Porque tem uns 10 que levantou que gosta, daí e ninguém levantou que não gosta, e o resto, né? Amanhã, 20 horas, é às 20 horas nós vamos ter a nossa primeira vigília aqui do ano, aqui na igreja. E fala para quem está do seu lado assim: eu espero ver você aqui. Porque é muito bonitinho a gente vir na igreja no domingo e dizer assim: a Jesus eu te amo, e levanta a minha mão, mas na segunda-feira a gente fica colocando a série da Netflix em ordem e a gente não vem para a igreja orar, porque a gente precisa estar junto aqui em comunhão para orar. Então vamos estar junto em oração, vamos levantar um clamor pela nossa cidade amanhã. Posso ver você amanhã aqui, One Hope? Posso? Eu não estou sentindo firmeza, irmão, eu não estou sentindo firmeza. Posso ouvir você amanhã aqui? Vamos estar junto para a gente orar, levantar um clamor. Essa igreja toda aqui, a gente levantar um clamor amanhã pela nossa cidade, pelo nosso bairro, por tudo aquilo que Deus vai fazer. Vamos fazer isso juntos? Amém. Amanhã, 20 horas então. Versículo 43, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse aqui é um dos textos mais extraordinários e proféticos que você vai ler na sua Bíblia, porque aqui registra a dinâmica que vivia aquela primeira comunidade cristã. Eles estão aqui sobre o impacto de Pentecostes, que tinha acabado de acontecer. Eles estão vivendo aqui a promessa do Espírito Santo, sabe, sobre toda a carne, algo extraordinário. Jesus prometeu que Ele estaria com eles até a consumação dos séculos, e eles estão vivendo isso aqui. E agora, eles entendem que Cristo não está mais só lá no céu, não, agora Cristo está dentro de nós e em nós. E o texto vai dizer que eles estavam aqui cheios de temor. Não havia uma obrigação, uma necessidade. Olha, pelo amor de Deus, venha no culto domingo. Pelo amor de Deus, venha na oração na segunda-feira. Não tinha esse pelo amor de Deus. E você tem que lidar com a preguiça de vir. Não tinha isso. Eles estavam cheios de temor. Aquela primeira comunidade cristã estava cheia de temor, e eles mantinham-se unidos.
eles tinham tudo em comum, eles deixaram de viver agora pelo seu próprio ego e passaram a viver uma comunidade de comunhão. E qual foi as evidências dessa comunidade? Qual foi o fruto disso? Vai dizer, pastor, mas isso foi ali no começo, depois acabou. Acabou? Deixa eu mostrar aqui. Você não precisa abrir a sua Bíblia agora, eu vou passar muitos versículos agora. Eu vou passar aqui 422 versículos, então você não vai ter tempo de você acompanhar. Se o telão conseguir me acompanhar, beleza, senão está tudo certo. Mas lá em Atos 8, versículo 3, a Bíblia vai dizer que Saulo, por sua vez, detestava a igreja, indo de casa em casa, e arrastava homens e mulheres e os lançava à prisão. Espera aí, está dizendo aqui que Saulo de Tarso, que é aquele que perseguia, que ele agora ainda era, né, antes de Paulo aqui ser o grande apóstolo, né, missionário e tal, aqui ele ainda era Saulo, porque ele tinha também o seu nome, a sua origem romana. Então era que ele perseguia os cristãos e ele assolava a igreja, e diz que ele entrava onde para pegar os irmãos? Nas suas casas. Eles arrastavam homens e mulheres e levavam para a prisão. Então eles estavam onde? Nas suas casas, eles tinham comunhão. Atos 9:11, o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, a rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Então quando Saulo tem um encontro com Jesus, lá na estrada de Damasco, ele recebe uma orientação para ele ir a uma rua chamada direita, e ele diz assim, procure lá pela casa de um homem chamado Judas. Não é aquele Judas que você está pensando lá não, tá? Mas é de Judas. Muitas pessoas naqueles dias tinham o nome de Judas, porque Judas significa Judá, tudo bem? Então é um nome comum lá. Hoje ninguém dá o nome de filho de Judas, né? Ai, Judas, que hoje ninguém faz, né? Mas Judas era um nome comum naqueles dias. Então, fiquei imaginando agora. Então procure, vai até a casa de Judas. E Saulo vai até a casa de Judas, e lá ele está orando, quando um homem chamado Ananias vai visitá-lo. Então ele está lá. Aí você vai ver também, um pouco mais à frente, Atos 10, conta aqui que lá em Jope, Pedro vai, né, a Cesareia, a casa de um homem chamado Cornélio, e o Espírito Santo mandou que Pedro fosse à casa de Cornélio, e lá Cornélio, ele contou como ele tinha visto, né, um anjo, e tinha enviado para sua casa, o anjo do Senhor tinha visitado Cornélio também na sua casa, e agora ele envia Pedro ali para a casa daquele homem para pregar o evangelho, e eles estão ali reunidos com toda a sua casa, na sua família, eles estão onde? Nas casas. Agora você vai ver em Atos 12:12, a igreja está reunida em oração, enquanto Tiago, o apóstolo, aqui Tiago está preso, justamente com Pedro, mas a igreja que ela está reunida em oração, está reunida na casa de Maria, vai dizer o texto, Maria, mãe de João Marcos. Que João Marcos? Aquele que vai escrever o evangelho de Marcos depois, aquele que Paulo vai dizer assim, eu não vou levar você para viagem missionária, você é meio judaizante e tal, esse João Marcos aqui. E aí você vai ver que eles estão reunidos aonde? Na casa, a igreja está numa casa. Agora Atos 16 vai dizer que, tendo sido batizados, bem como os de sua casa, ele os convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa, e ela os convenceu. Então Paulo aqui, e seus companheiros de viagem agora, eles estão nos arredores ali de Filipos, ele encontra uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, e quando Lídia ouve o evangelho de Jesus, ela rende a sua vida a Jesus aqui, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, e ela agora fala para Paulo, se os senhores me consideram uma crente, venham estar comigo na minha casa. Então Paulo foi constrangido a ir na casa de Lídia e ter comunhão com os irmãos logo depois do batismo. Eles tinham comunhão. Atos 16:34, depois que Paulo e Silas ali, milagrosamente eles foram libertos da prisão, o texto vai dizer que eles foram convidados pelo carcereiro ali, para que eles pudessem ir na casa deles, e diz ali que eles levou, e Paulo e Silas foram lá, e esse carcereiro serviu uma refeição para eles, e todos de sua casa se alegraram por eles terem crido em Deus. Vamos mais, Atos 20:20, o texto aqui que a gente acabou de ler, ele diz assim, vocês sabem que não deixei de pregar a cada um de vocês aqui, ele está dizendo
nada que fosse proveitoso, mas Paulo aqui ele está dizendo que eu ensinei para vocês tudo de casa em casa. Paulo aqui ele está em Mileto, e ele está dando um relatório aqui nesse contexto, aqui está dando um relatório para a igreja de Éfeso, para aqueles irmãos ali, que ele foi de casa em casa. Atos 21, partindo do dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, 1:27, então esse Filipe aqui, evangelista, era um diácono aqui. Paulo vai à casa aqui de Filipe, encontra ali suas filhas e profetiza lá, Filipe, e eles estão aqui, estão na casa de Filipe. Agora Romanos 16:5, Paulo escreve aqui a igreja de Roma, ele diz o seguinte: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. A igreja se reúne aonde, amados? Na casa deles. A casa de quem? Quem era esse deles? Áquila e Priscila. Não tenho tempo para explicar aqui. Colossenses 4:15, assim, ó, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. A igreja agora não é mais Roma, Corinto, agora a igreja está em Colossos. Agora Filemão 1:2, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. Então Filemão também tem uma igreja em casa. O que quer dizer isso tudo aqui? Quer dizer que está muito claro, amados, que ao longo da história da igreja, o ponto central e o foco dessa igreja que expandiu no primeiro século, era uma igreja que tinha comunhão uns com os outros, comunhão de verdade. Eles se reuniam em casas, e a maior evidência aqui entre Deus e os homens aqui, é a vida em comunidade, amados. Essa vida em comunidade é fruto de um derramar do Espírito Santo. Então, diz ali o texto de Atos que nós lemos, a multidão perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão aqui é koinonia, que significa participação, comunidade, estar em conjunto, é uma relação que demonstrava intimidade, demonstrava parceria, demonstrava que eu tenho um compromisso com você. Posso ouvir um amém? Então agora que eu tenho um compromisso com você, agora que eu vivo em comunhão com você, então agora eu reparto com você a bênção de Deus que está na minha vida, para que juntos agora nós tenhamos uma vida aqui em abundância. Então aquilo que Deus derramou sobre mim, eu reparto com você. Reparto com você. Repartir o que, pastor? Repartir o seu tempo, as suas orações, o seu pão, repartir o seu conhecimento, seus bens materiais, suas habilidades. Eu reparto com você o que eu tenho, reparto com você. Então isso que está acontecendo aqui em Atos, onde Lucas vai relatar aqui, Lucas está relatando como é que vivia essa comunidade aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e as orações. Lucas vai dizer que eles venderam suas propriedades e distribuíam conforme a necessidade de cada um, e todos os dias eles se reuniam no templo e partiam o pão de casa em casa. Eles estavam juntos, e eles agora, por causa dessa atitude de comunhão, eles caem na graça do povo, e diz a palavra de Deus que todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Nós não queremos isso, amados? Mas preste atenção num detalhe aqui. Diz que eles mantinham-se unidos, lá em Atos 44, tá? Atos 2:44. Mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Isso aqui quero abrir um parênteses aqui, porque no meio desse avivamento aqui, alguns não discerniram o que estava acontecendo. Alguns não discerniram o corpo de Cristo. Nós aqui somos o corpo de Cristo. Eles não discerniram o corpo de Cristo. Não faziam de coração, faziam por religião, vinham ao culto por religião, ofertavam por religião, vinham aqui, pegavam um culto e iam embora, não almoçavam, não comiam frango depois do culto, no culto de domingo de manhã, iam embora.
não participavam da célula, eles não se envolviam na igreja, eles não tinham comunhão, não se importavam com o que você fez ou não, com que coração você fez, não, eles... Só que Deus não se importa o que você faz, Deus se importa com que coração você faz o que faz. Posso ouvir um amém? E você vai ver isso de uma forma tão terrível em Atos 5, não sei se eu vou ler aqui, mas vai contar a história de um homem chamado Ananias, sua esposa Safira. Eles aqui são repreendidos num ato disciplinar ali, eles vão trazer uma oferta, e quando eles trazem uma oferta na igreja, eles morrem porque trouxeram a oferta na igreja. Pedro está lá pregando no culto, e aparece o Pix no telão, eles fazem o Pix no telão, depois que eles fazem o Pix no telão, ele vai ver o resultado lá, o que acontece? Eles morrem. Já imaginou, irmão? Você fazer um Pix para ofertar e você morrer depois? Olha só, diz assim, ó, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, e ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo que disso sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Não era teu, Ananias, não te pertencia. Depois é vendida, esse dinheiro não estava no teu bolso, Ananias, esse dinheiro não estava com você, não estava no seu poder. Por que você fez tal coisa, Ananias? Então você não mentiu a homens, mas você mentiu a Deus. E ouvindo isso, a palavra de Deus vai dizer que Ananias caiu morto, e houve um grande temor que se apoderou de tudo aquilo que acontecia. Então eu leio isso aqui, você vai ver algo que me assusta, porque isso aqui é Novo Testamento, não é Antigo Testamento, não é o Deus lá de Elias, é o Deus aqui do Novo Testamento. É o mesmo Deus, mas às vezes tem gente que acha que o Deus do Antigo Testamento é outro e o Deus do Novo Testamento é outro, né? O Deus do Antigo Testamento é espada e o Deus do Novo é guerra. Não leu a sua Bíblia ainda, é o mesmo Deus. Então o cara veio para frente, fez o Pix lá, vendeu uma casa, recebeu, fez o Pix para a igreja. Depois que fez o Pix, ofertou 50%, sei lá, né? Deu metade ali, deu um valor ali, ofertou, e porque ele ofertou, morreu. E quem não ofertou, ficou vivo. Meu Deus, eu não vou ofertar, então, porque é isso que está acontecendo aqui. Mas você percebe que foi um ato disciplinar de Deus aqui, para mostrar, sabe, a comunidade cristã que ela vivia, que as coisas que aconteciam na igreja não é o fazer, mas é o Espírito que foi derramado sobre esse povo, sobre essa igreja, e com que coração eu faço aquilo que eu faço. Então vem comigo, a cultura, amados, escreva isso aí, a cultura da comunidade cristã não é o fazer. A cultura da nossa comunidade cristã, da nossa igreja, não é o fazer, mas a cultura de uma igreja que vive em comunhão, é um novo jeito de ser, é um novo jeito de ser. Nós somos redimidos, nós temos um novo jeito de ser, não é a forma como a gente faz, e faz por religião, faz de qualquer jeito, não, é um novo jeito de ser. Nós não podemos convencer ninguém do seu pecado, porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E o que está acontecendo aqui, é que eles acreditavam na volta de Cristo, que seria ali em poucos dias. É por isso que eles estavam aguardando ali 40 dias ali para o derramar do Espírito Santo, e eles ali estavam, né, achavam que Jesus ia voltar ali poucos dias depois. Então quer saber, vamos parar de trabalhar, vamos parar de construir as nossas casas, vamos vender tudo, vamos vender as propriedades, vamos vender as nossas empresas, vamos entregar tudo, vamos ganhar o máximo de gente possível. Então eles saíram vendendo tudo, porque eles acharam que Jesus ia voltar ali poucos dias depois, e todo mundo começou a vender tudo. Só que o lindo daqui não era, eles tinham um entendimento errado,
Eles achavam que Cristo ia voltar rápido, por isso que eles saíram vendendo tudo, entregando tudo. Só que eles faziam isso não por obrigação, eles faziam isso de coração e fizeram de coração. E um homem aqui chamado Barnabé, depois você vai ler na sua casa, em Atos 4,36, vai dizer que Barnabé, esse cara aqui, vendeu um terreno e trouxe dinheiro aos pés dos apóstolos. E quando ele vende esse dinheiro e traz os pés dos apóstolos, a igreja diz, toda a igreja, vai no 3, 1, 2, 3, Então você imagina que o irmão foi lá, o pastor Andrei vendeu a casa dele, casa com tudo, ganhou lá, sei lá, o valor que foi na casa, e veio aqui, trouxe dinheiro aos pés dos apóstolos, a igreja fez, mas daí o pastor Bandeira está do lado e ficou assim, eu também quero eu também quero mas ele falou assim, poxa vida, mas é muito eu vendi minha casa, é muito, vou fazer o seguinte, vendi minha casa por 1 milhão aqui, vou ficar com 500 para mim, e vou dar 500, pastor Bandeira, uma oferta de 500 mil na igreja, né? A igreja diz amém? A igreja diz amém? A igreja diz amém. Uma oferta de 500 mil, uma oferta boa. Mas de ver o pastor Bandeira dar uma oferta de 500 mil e esconde os outros 500 mil. Por quê? Porque o pastor Bandeira não estava dando aquele 500 mil como um coração de alguém que queria ofertar. Ele queria ele queria a glória. Ele queria os aplausos de toda a igreja. E ele trouxe 500 mil e morreu porque trouxe 500 mil na igreja. Quem está entendendo aqui? Eles queriam então Pedro aqui está mostrando, cara, vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês mentiram a Deus, você não estava com esse dinheiro, por que você trouxe? Não precisava você trazer esse dinheiro era teu, por que você trouxe? Então aqui mostra que essa igreja aqui, sabe o que Pedro está dizendo aqui, é mais ou menos assim, pessoal, presta atenção todo mundo, você tem o seu dinheiro, você tem a sua propriedade, vocês não precisam vender e trazer tudo aqui, não, se você não quiser. Então você percebe, é isso que Pedro está falando para Ananias, que você percebe na fala de Pedro, que vender suas propriedades aqui, nunca foi uma doutrina dos apóstolos, mas era algo que era natural deles, você entendeu? Eles faziam isso lindo daqui, por mais, talvez, falta de entendimento que eles tinham, mas o lindo aqui, que isso era natural. Os caras fizeram, Barnabé veio e fez isso, todo mundo fez mas eles não estavam afim do eles estavam ali, eles faziam isso de coração, porque esse era o resultado de uma comunidade que aprendeu a viver de um novo jeito, esse era o resultado resultado natural de um povo que nasceu de novo, não era mandamento, mas era uma cultura, era um estilo de vida, não era uma religião, eles entregavam as suas ofertas, eles estavam juntos, eles partiam o pão, eles se ajudavam. Como é que eu posso ajudar você, André? Poxa, eu estou precisando disso, tá aqui, toma aqui, vou te ajudar, então vou carpir o teu terreno lá, e o que você precisa? Não, eu preciso que alguém ensine minha filha a aula de matemática, porque ela não está muito bem na escola, então minha esposa sabe a aula de matemática, então eles trocavam, eles tinham tudo em comum, eles se ajudavam. Esse era o resultado de um povo que nasceu de novo. E se nós queremos alcançar esse bairro e alcançar a nossa cidade, nada mudou. Fala para quem está do seu lado, diga, nada mudou, irmão. Nada mudou, continua a mesma coisa. Porque não é a coisa que importa, mas é o coração com que nós fazemos a coisa. É esse coração de se entregar, de se preocupar. Como é que você está? Como é que está lá na tua casa, China? Como é que está, Rob, lá na sua casa? Como é que está seus filhos? Como é que você está, Gerson? Está tudo bem? Como é que você está lá? Não está fácil, não sei o que, o que eu posso te ajudar? Como é que você está? Aí você vai vivendo aquela comunidade, é gente que se importa com gente. E nós precisamos resgatar isso de volta. Porque o reino de Deus, amados, é um reino de gente que foi transformada. Foi transformada de dentro para fora, é do Espírito. Então a gente ora assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, tem misericórdia de mim, pela minha obstinação em tentar fazer o mal. Tem misericórdia de mim por causa da minha arrogância. Tenha misericórdia de mim por causa da minha ganância. Senhor, o teu Espírito Santo se revelou para mim e transformou, e
transformou a minha vida, a minha história. Então eu agora me coloco de joelho diante do Senhor e peço ao Senhor, me transforma. Essa tem que ser a nossa oração, amados. Eu sei que eu não preciso provar nada para ninguém, mas eu quero repartir. Eu sei que eu não quero ódio de ninguém, mas eu quero, faz parte de mim. Eu não quero aplauso de ninguém, eu quero servir porque está em mim servir. Eu não quero limpar o banheiro da igreja nos dias de escala aqui, porque o limpar o banheiro da igreja é algo que está em mim. É o mínimo que eu posso fazer por aquele que me resgatou, que me comprou, que é o meu Senhor. Eu não quero sair na foto para mostrar para todo mundo, estou dando uma oferta, 500 mil, estou dando uma oferta, vendi minha casa. Não é isso. A gente não quer o ódio de ninguém. Porque quem nasceu de novo tem um novo jeito de ser. Que o Espírito Santo em nós, sabe? Esse é o segredo de uma igreja aqui que é conduzida pelo Espírito Santo. Ela é conduzida pelo Espírito Santo que nela foi derramado. E o Espírito Santo está entre nós, e é por isso que quando nós oramos, nós cantamos, nós lemos palavras que o Espírito Santo de Deus está ministrando no nosso coração. É por isso que toda a vez que você abre o seu coração, o Espírito Santo vem. Todas as vezes que você tem um coração sincero, você se volta para Ele. É como se você abrir a porta do seu coração, da sua casa, Ele vem. Sabe por quê, amados? Porque o Espírito Santo ele é derramado sobre toda a carne, sobre todos nós. E se de todo o meu coração eu disser, olha, eu quero Jesus, Senhor Jesus, eu quero. Se você dobra os seus joelhos e você diz assim, Senhor Jesus, eu te quero na minha vida. Tome cuidado se você faz essa oração. Porque você pode virar crente. Amém? Você pode virar crente. Porque Ele vem. Se você faz de todo o teu coração, Ele vem. Ele vem. Ele vem. Cuidado. Isso pode acontecer com você. Eu falo cuidado, porque já aconteceu comigo. Eu fiz essa oração um dia e aí, resultado, virei pastor. Eu quero encerrar com você antes de nós celebrarmos a ceia. Vou pedir para os irmãos se posicionarem aqui, os diáconos. Jeremias. Tem um texto de Jeremias que está marcado na minha Bíblia e eu gosto muito dessa versão. Algumas versões estão um pouco diferentes. Mas Jeremias no capítulo 20, versículo 7, a gente falou sobre Jeremias na semana passada. Ele diz assim, Jeremias 27. Persuadiste-me. Em algumas versões diz assim, seduziste-me. Esse persuadiste-me quer dizer seduziste-me. Ele está dizendo assim, você me seduziu, ó Senhor. E persuadido fiquei, ou seduzido fiquei. Senhor, tu foi mais forte do que eu, e você prevaleceu, Senhor. O que o profeta está dizendo aqui, Ele está aqui profetizando aquilo que aconteceu lá em Atos, porque era exatamente assim que a igreja de Atos viveu, uma igreja que foi persuadida, foi seduzida pelo Espírito Santo, foi persuadida. Os irmãos andavam por Jerusalém, louvando, agradecendo a Deus, eles iam comer um na casa do outro e tal, e as pessoas olhavam aquilo ali e falavam assim, o que aconteceu ali com aquele povo? Isso não é possível, eu quero isso para mim também. E eles perguntavam para aquele povo, que agora estava seduzido pelo seu Senhor, foi persuadido pelo Espírito, e eles falavam assim, o que é isso que aconteceu com vocês? Vocês agora estão reunidos, vocês têm tudo em comum, vocês têm um novo jeito de ser, e o que é isso? Eles falavam assim, cara, é Jesus chamado Cristo, é Jesus na minha vida.
é Jesus na minha casa, é Jesus na minha família. E aí as pessoas que olhavam para aquilo ali, olhavam para aquela comunhão íntima, aquele partir do pão, aquele reunir-se de casa em casa, eles olhavam para isso e falavam assim, ó, eu quero esse Jesus também, eu também quero isso. E aí o povo, os crentes, diziam assim, ó, seja bem-vindo então, porque essa aqui é a igreja da fé, essa é a comunidade do amor, essa é a comunidade da comunhão. Pode vir, cara, pode vir, porque a palavra de Deus vai ser semeada no seu coração e ela vai frutificar. E o Espírito Santo de Deus vai falar com você, e um belo dia você vai abrir os teus olhos e vai dizer assim, como eu não vi isso antes. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai lá na store da sua igreja, você vai comprar e compra uma Bíblia. E aí as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, mas cara, o que aconteceu com você? Aí você vai dizer assim, ó, seduzido fui, seduzido fiquei. E o Espírito Santo de Deus me acrescentou aos que estão sendo salvos. Vamos colocar de pé. Eu quero fazer uma oração com você. Porque a palavra de Deus vai dizendo que aí quando a gente vive esse evangelho, quando a gente vive esse evangelho da comunhão, o Espírito Santo vai começar a trazer, vai começar a trazer gente, vai ter, sabe, e a gente vai ter uma alegria de dar as boas-vindas para aqueles que foram persuadidos por Jesus. A gente vai tendo essa alegria, e até que o Espírito Santo possa conduzi-los para que nós possamos ser uma comunhão só, e isso que a gente chama de igreja, porque o Espírito Santo foi derramado sobre todos nós. Então minha oração é que você seja aqui persuadido pelo Espírito Santo, que você, assim como Jeremias, vai dizer assim, cara, foi mais forte do que eu, fui seduzido por ele, fui persuadido, foi mais forte por ele, ele era mais forte do que eu, e ele venceu, eu me entreguei, ele é meu Deus, ele é meu Senhor, e por causa disso agora eu tenho um novo jeito de me comportar. Eu queria fazer uma oração aqui nessa manhã. Eu queria que, se possível, você fechasse os teus olhos, porque nós agora vamos celebrar o corpo e o sangue de Cristo como comunhão. Nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor, e eu quero que você participe conosco. Talvez você é novo aqui, talvez esteja nos visitando, e se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, eu quero dar a você a oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus. Quem sabe você possa voltar a Jesus hoje. Então eu queria que você, de olhos fechados, toda a igreja, repita comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã, eu entrego a minha vida completamente a Ti. E eu te recebo, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. A minha vida é Tua. Perdoa os meus pecados. Lança eles no mar do esquecimento. Escreve meu nome no livro da vida. Hoje eu pertenço a Ti. Em nome de Cristo Jesus. E eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão onde você está. Só dá um oizinho para mim. Se você hoje fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão. Isso. Mais alguém atrás? Você que levantou a sua mão, você que está perto dessa pessoa, dá um abraço nela, seja junto com ela, põe as mãos sobre elas. Eu quero orar para você, Pai querido, que a Tua bondade, que o Teu favor, essas pessoas que hoje aqui receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que estão em casa nos assistindo, que o Teu Espírito Santo possa, assim como lá na igreja de Atos, possa seduzi-los no sentido bom, no sentido espiritual da palavra, possa encher o coração de cada um deles
teu amor, em revelar Jesus Cristo ao coração de cada um deles, e que eles possam viver uma nova experiência, um novo jeito de ser. Pai, que o Senhor possa abençoá-los para viver uma nova história com Cristo Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus por isso? Se você entregou sua vida a Jesus, você vai receber a ceia agora, mas a gente vai fazer hoje algo diferente. Não combinei nada com ninguém. Os diáconos, eu quero orar pelos elementos. Está aqui, está na mão já, glória. Vamos orar pelos elementos primeiro? Senhor, a tua palavra diz lá em 1 Coríntios 11, versículo 23, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pai querido, nós consagramos, Senhor, esses elementos a Ti, esse pão que vai ser servido aqui, Senhor, cada pedacinho aqui desse pão, ele representa, ó Pai, o Teu corpo, que foi partido, que foi repartido por cada um de nós, todos nós que fazemos parte de um único corpo. Da mesma forma, Senhor, esse suco de uva aqui, ó Pai, que representa o Teu sangue, Senhor, o Teu sangue que verteu naquela cruz, que nos perdoou dos nossos pecados, que perdoou as nossas falhas, perdoou, Senhor, as nossas transgressões, e o Teu sangue derramado naquela cruz nos deu um novo acesso à Tua presença. Nós agora consagramos esses elementos a Ti, Pai, para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vamos fazer o seguinte: os irmãos, somente os irmãos desse meu lado aqui, tá? Desse lado aqui da igreja, vão receber, se vão entregar para eles, tudo bem? Só que vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entregar 2 copinhos para eles, para cada um aqui, tudo bem? E aí vocês vão sair daqui, desse lado, e vocês vão servir a ceia para os irmãos do lado de cá, tudo bem? Então nós agora, não é só os diáconos que vão servir a igreja, mas nós queremos servir um com os outros. Então você vai sair do seu lugar e você vai encontrar alguém aqui que não recebeu a ceia, e você vai até essa pessoa e vai dizer: Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, amém? Os irmãos daqui, talvez algum outro no meio, talvez não receba. Se você demorar um pouquinho para receber, fica com a tua mão levantada, que é o jeito dos irmãos aqui saberem que você não recebeu, eles vão chegar até você. Então, cumprimenta o irmão, diz: Deus te abençoe, meu irmão, tá? Entrega a ceia para ele, e aí você pode voltar para o seu lugar. Então, esses irmãos aqui, hoje, aqui na igreja, vocês, irmãos, vão ser servidos aqui pela outra parte da igreja, amém? Vamos adorar o Senhor? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Recebam primeiro, tá? Primeiro todo mundo recebe. Jesus, este é o Teu sangue. Só para ficar mais fácil. Primeiro todo mundo recebe, depois... Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, e que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Vamos adorar aquele que vive. E que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
aqui receberam? Todos aqui? Então vocês podem servir os irmãos aqui. Como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça e que prepara para nós, onde eu posso me achegar somente pelo sangue, e que nos lava dos pecados, que nos traz, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. E o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, e nada além do sangue. Todos aqui receberam? Se alguém não recebeu, levante a mão aqui bem alto e o diácono vai até você. Lá atrás, na mesa, todo mundo. Todos, né? Aqui os irmãos. Vocês receberam? Receberam? Todos aqui, Biel também. Glória a Deus. Então, abra somente o pão. Tá? Vou esperar você abrir. Só o pão. Pode comer o pão. Com cuidado, abra o seu cálice. Com alegria, beba do cálice. Que nos lava Vamos adorá-lo. dos pecados, Vamos adorá-lo. o que nos traz Vamos adorá-lo. restauração, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus, que nos faz, e o que nos faz aceitos
está do seu lado. Deixa corredor. Levanta a mão do seu irmão. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez, estendo suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça